Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a qualquer horário que você estiver assistindo esse conteúdo. Hoje a gente está aqui para falar com o Cristiano Diedrich sobre Docker. Nós somos da comunidade Mitanços e somos uma comunidade de desenvolvedores de software, de programadores, desenvolvedores da Serra Gaúcha, e nos unimos para propagar e ajudar a ter mais conhecimento e compartilhamento de conteúdo aqui na Serra, trazendo o pessoal de fora também para compartilhar conteúdo com a gente, né? E eu já vou avisando, se você quiser estar assistindo isso no YouTube, já curte, já assina o canal, comenta alguma coisa e acompanha a gente. E aí, Cris, tudo bem? Como é que tu tá? Não, tô tranquilo, tudo numa boa. Tirando a sexta-feira, né? Enfim, sexta, tá tudo tranquilo. Sexta-feira, hoje não tá aquele chuvão que tava aí outro dia, né? É verdade, hoje tá tranquilo, né? Hoje tá de boa. Tudo bom. Então, me fala um pouquinho de ti, Cris. Antes de falar um pouquinho de ti, eu gostaria de dizer que esse vídeo ele é um apoio, um patrocínio da Bling, né? A Bling, que é um sistema de gestão para micro e pequena empresa, um RP. E aí vamos deixar um videozinho aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a Bling. O Bling é um sistema de gestão online que te ajuda a administrar o seu negócio de forma simples e rápida, tornando a gestão da sua empresa uma tarefa muito mais fácil. Com o Bling, você poupa tempo e ganha dinheiro. Quer ver como isso acontece? Com ele você emite e envia notas fiscais para seu cliente, fazendo os cálculos de impostos de forma automática. Integre o seu comércio eletrônico às melhores plataformas de e-commerce do país. Organize o estoque controlando a movimentação de itens. Interaja com o sistema de entrega dos correios, imprimindo etiquetas e gerando código de barras para enviar e rastrear todas as suas vendas em apenas um clique. Com o Bling, você também pode gerenciar as suas vendas, comissões e vendedores, além de criar e enviar orçamentos diretamente para os clientes. Agilize a operação de frente de caixa da sua loja usando códigos de barras e outras funcionalidades. Cadastre e consulte o seu registro de clientes, produtos, fornecedores e vendedores. Cuide da saúde financeira, sabendo tudo que entra e sai da sua empresa em tempo real. Seja no celular, no tablet ou no computador. Lembre-se, o Bling é 100% online. E aí, ficou interessado? Então cadastre-se no nosso site agora mesmo e teste o Bling grátis por 30 dias. Agradecer o pessoal da Bling, né, a equipe da Bling, por estar nos ajudando a fazer esse encontro e poder compartilhar esse conteúdo, que eu sei que é útil para muita gente da comunidade. Então, Cris, me fala um pouquinho de ti. Eu sei que tem uma carreira longa na área, mais de 10 anos, provavelmente, né? Como é que tu está hoje, com o que tu está trabalhando hoje, onde tu está trabalhando? Me fala um pouquinho da tua situação atual. Certo. Então a Movement é uma plataforma, né, de aplicativos business to business. Então a gente tem boa parte dos nossos clientes são clientes de força de vendas, logística e assim por diante, sabe? Então a gente tem um leque bem grande de clientes aqui no Brasil todo, na América Latina e Europa. A minha posição hoje, né, o que eu faço hoje dentro do Movement é basicamente trabalhar com sustentação e melhorias da plataforma, né? Então, às vezes eu digo isso e daí o pessoal diz, então tu puxa cabo e formata o computador, né, porque sustentação cara, a gente é bem pelo contrário, sabe? A Movement tem um time de tecnologia bem enxuto, né? Então cada um tem várias skills, né? Então eu sou hoje responsável pela parte de plataforma, de infraestrutura as code, configuração as code. Então toda a plataforma Movement ela é codada, ela é containerizada e eu faço parte desse time e aplica melhorias e evolui a tecnologia constantemente, sabe? Eu trabalho há muito tempo com tecnologia, né? Como a gente falou, há 15 anos, então já passei por várias áreas principalmente da área de operações. Então eu já passei por bastante áreas ali, infraestrutura mesmo, rede, segurança, e é isso aí. E agora eu aprendi container. E me diz uma coisa, eu sei que tu é co-founder da comunidade Mundo Docker. Quando que essa comunidade foi formada, mais ou menos, só para ter uma ideia?
Então, o mundo Docker, né, a gente teve a ideia, a gente criou ele em 2015, né, isso porque na época a questão de documentação para Docker, né, porque como a Docker nasceu em 2013 e até, sei lá, talvez a gente ter criado o blog, ter tido a ideia, a documentação que a gente tinha muitas vezes era só em inglês e eventualmente pouca documentação, sabe? Porque tem lá os dockers de como instalar Docker, como criar um container, mas de como resolve um problema de log no container, como é que resolve o problema de rede no container, como é que resolve, sabe? Eram informações que a gente não tinha na época e que a gente penou para conseguir. Então, Sim. a gente acabou juntando um pouquinho de informação de cada lugar para poder resolver um problema nosso. E daí a gente pensou, cara, isso aqui é útil, mas alguém vai passar por isso no futuro. E a gente resolveu, eu e um colega meu, o Christian, a gente criou esse blog e foi populando de coisas que a gente vivia no dia a dia, sabe? Tanto é que tem coisas, por exemplo, lá se for pegar um dos primeiros posts, criando uma imagem a partir de um Docker commit. Cara, hoje olha que eu deixo lá pra sentir vergonha, tá ligado? Ou não, né? Ou talvez relembrar. Também, né? Também, exatamente, sabe? Porque, cara, aquilo era a coisa mais feia que podia ser. É a coisa mais feia que alguém pode fazer envolvendo containers. Exato, né? E daí isso é interessante. Se tu for vendo os posts, tu vai vendo como foi evoluindo, como as coisas foram mudando ao longo do tempo, sabe? Então, o blog, enfim, ele existe desde 2015. Nesse meio tempo, eu acabei também me juntando junto com o pessoal de Meetup aqui de Porto Alegre e acabei virando um dos community leaders da Docker aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é uma coisa bem bacana. Isso com as guidelines da Docker mesmo, no caso, né? Isso, exatamente. Ela é uma iniciativa da Docker justamente para disseminar conhecimento envolvendo a tecnologia, sabe? E eu participava dos meetups, né, como ouvinte, ouvindo as pessoas, participei de muitos meetups como ouvinte, daí comecei a contribuir com algumas coisas que eu sabia, porque a gente sempre tem uma roda de discussão, né, e a gente gosta de conversar bastante, né, então, e assim foi, e hoje eu, o Matório, o Sebastião, a Natália, a gente toca os encontros de Docker aqui em Porto Alegre, principalmente, né. E sim, acho que é isso. O que eu poderia dizer, assim, pra mim, eu vou falar da minha visão, eu acho que o Fernando também pode complementar com isso. Eu sei que quando eu penso em Docker, a primeira pessoa que me trouxe Docker, né, na realidade ali, me vem o teu nome, né? Eu lembro do Docker, eu lembro do Cristiano. Eu não sei se tu se considera hoje um evangelista de Docker ou não, ou se já se considerava no passado, mas eu vejo que foi tu que trouxe muita popularidade para essa ferramenta aqui no Brasil, né? Essa que tu tem. Cara, eu sei lá, eu gosto de compartilhar o que eu sei, sabe? E eu aprendi, né? Eu descobri Docker desde o início da Docker. O Docker nasceu em março de 2013. Em setembro, mais ou menos, foi quando eu vi pela primeira vez o site, o projeto, né? E comecei a tentar entender e trabalhar, sabe? E, cara, eu vi que aquilo lá era demais, sabe? Era uma tecnologia muito bacana. E eu resolvi contribuir, sabe? E até no lançamento foi uma baita quebra de paradigma, né? Acho que tu contou, já contou pra gente uma história de como é que foi quando o criador do Docker anunciou a criação dele, enfim, falou sobre a primeira vez num evento. Não vai dar pra ver na câmera, mas eu me arrepio até hoje só de lembrar aquele vídeo, cara. É fenomenal, assim, sabe? O pessoal fica tipo, é Jesus aqui. Se a gente achar, a gente vai botar ele ali na descrição pro pessoal conferir depois. Boa, eu tenho o link. Eu tenho ele, né? Eu tenho o link, eu já passo pra vocês. Mas é demais. Eu até fico com receio de te pedir pra falar de Docker, porque eu fico pensando assim, cara, o Chris fala muito de Docker. Eu já assinou Docker 400 mil vezes. E eu não sei se a tua expectativa hoje é de chegar mesmo, botar a mão na massa e mostrar isso de forma mais visual, né? Como é que a gente vai lidar hoje, como que a gente vai, né, apresentar hoje? Então, eu tenho uma talkzinha aqui, uns slides para compartilhar. Eu gosto de... eu sei que em alguns momentos a gente gosta mais de ver Kubernetes em produção no ar, rodando na Nubank, não sei o que, sabe? Mas é importante, eu acho legal a gente ter
uma introdução, a conhecer um pouco sobre o que é tecnologia, e daí a gente colocar um pouco a mão na massa, tá? Eu trouxe hoje um exemplo, e eu sei que o Fernando, né, no futuro vai falar, o Fernando do futuro vai falar mais sobre Laravel e tal, então eu vou deixar aqui um gancho para ele. Então, isso aí, a próxima é sobre Laravel com PHP. PHP com olha Laravel. E tá dockerizado também lá. Olha aí, cara. Então, isso aí. Então, a ideia é a gente brincar um pouco com isso, introduzir o pessoal e brincar um pouco, iniciar essa brincadeira, sabe? A gente pode fazer coisas mais avançadas, não tem problema. Tô aqui por vocês e pra vocês. Então, o que vocês quiserem de mim, eu faço. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Então vamos, que nem tu falou, vamos começar do básico, né? O que diabos é Docker, vamos entender esses conceitos, ver como é que funciona tudo, para depois ir para a parte de código. Isso mesmo, é a ideia. Bom, então a Talk, né? Eu já falei sobre mim, deixa assim. E cara, esse aqui é o print do vídeo, né? O nome do vídeo é... Ah, droga, tampou ali. Mas é o futuro dos Linux Containers, né? E cara, pra quem não sabe ainda, esse magricelo aí é o Solomon Hykes. Ele é o criador do projeto Docker, né? Foi ele que criou. Na verdade, né? Ele era CEO de uma empresa que criou esse projeto. Só que a empresa tinha 3 funcionários, então, obviamente, ele é um dos criadores do projeto. E cara, ele... Por que ele teve né, essa ideia, essa necessidade, né? Porque toda ideia nasce de uma necessidade. E o que ele tinha na época, né, lá em 2013, ele tinha uma empresa chamada .cloud, que era uma empresa de hosting, né? Então o que eles faziam? Eles hospedavam sites, né? Só que eles eram mais focados em tecnologias de back-end, né? Python, Ruby, Go naquela época. Então, e eles tinham a necessidade de, por exemplo, rodar aquelas aplicações, aqueles workloads de uma forma que um não atrapalhasse o outro, né? Então, rodar isolado, né? E porque para quem já trabalhou para quem já trabalhou no mundo de host sabe que é uma zoeira, né? Cada usuário coloca uma aplicação, um aplicativo lá dentro e aquilo lá se comporta de uma maneira, e dependendo da maneira como aquilo se comporta pode afetar muitas outras pessoas que estão utilizando o mesmo ambiente que é compartilhado. Então eles tinham essa necessidade de isolar as coisas e fazer com que uma aplicação de um cliente não atrapalhasse a aplicação de outro cliente, ou pelo menos não interferisse na segurança e tudo mais. Então eles descobriram, né, que existia um projeto, eles vinham estudando um projeto chamado LXC, né, que é o Linux Containers. E o que eles fizeram na época, né? Eles partiram em cima de uma base? Exatamente. O Linux Container, e daí isso é uma coisa bem interessante, a base do container Linux é uma tecnologia chamada CHRoot, né? Para os mais antigos, assim como eu, talvez o Fernando, o Giovanni não, porque o Giovanni é novinho, mas... Só para o pessoal mais velho, CHRoot era uma coisa quase que natural, né? Então a base da tecnologia de containers é CHRoot, né? E é claro que ao longo dos anos foram sendo criadas novas implementações, novas tecnologias, né? E foram sendo montada, né? A caixinha foi sendo montada. Inclusive nessa apresentação do Solomon, ele conta um pouco disso, né? Ele conta com Legos, né? Ele conta como as coisas foram montadas, sabe? Então tinha lá CHRoot, daí depois de um tempo o Linux nasceu, né? Porque CHRoot, para quem não sabe, surgiu em 79 junto com o Unix, né? Então o CHRoot existe desde aquela época. Logo depois surgiu o Linux com a possibilidade de modularizar um pouco mais as coisas. Depois veio iptables, namespace, cgroups, Union File System. Então uma série de tecnologias foram sendo criadas e foram sendo incorporadas à árvore do kernel do Linux, e que em algum momento permitiram então a primeira implementação dos Linux Containers. E quem fez isso foi o Google, né? O Google usa containers desde 2001, 2002, mais ou menos. Sim, então, eles só que conseguem eles ter uma farm tão grande de servidores num lugar tão pequeno, porque se a gente pensar só na virtualização padrão do que a gente trabalhava antigamente, não teria como tu fazer o que eles fazem com o custo que eles têm, inclusive.
Impossível, é impossível, sabe? É realmente um negócio inviável, sabe? Então, e esses algoritmos, essa implementação do Linux Containers foi uma briga para que o Google pudesse, né, ou tivesse essa implementação aprovada dentro da árvore do Linux, né? E então, depois de algum tempo, eles conseguiram que o Linux aprovasse essa implementação e ela começou a ser padrão dentro do kernel do Linux. Então, a tecnologia existia. A diferença é que Linux Containers, né, hoje está um pouco mais fácil. Mas lá em 2013, né, pegando essa data ali, lá em 21 de março de 2013, subir um container Linux era a coisa mais difícil do mundo. Tu tinha que editar uns 17 arquivos, rodar 14 comandos, até eu quero... Era esse ponto que eu ia te perguntar. Qual que era, né, o que o pessoal usava na época? Como que funcionava, né? Na época. Então, na época, o que era feito, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma outra que eu quero que vocês vejam. Eu acho que vai ser interessante, que é a seguinte: eu tenho aqui um breve exemplo de como a gente cria um container manualmente hoje, tá? E hoje já é fácil, tá? Já é relativamente fácil. Só quem subiu o Vagrant já sabe quais são as complicações do negócio, a demora do negócio. Ó, vamos dizer que isso aqui já tá safo, porque tu já tem, tu não vai subir no Vagrant, tu vai subir na tua máquina local, tá? Então isso aqui tá safo porque aqui eu só tô subindo no Vagrant para isolar um pouco as coisas, né? Se eu fizer caca, eu faço na VM. Então, mas digamos que eu já tenho o host e eu quero fazer as coisas. Eu tenho que instalar as bibliotecas do Linux lá, né, algumas dependências do Linux, criar algumas pastas, montar essas pastas. Eu vou explicar bem brevemente, tá? Eu vou montar essas pastas, depois criar um chroot em cima delas, criar realmente, né, fazer o sistema... antes disso, baixar um file system. Aqui está usando esse file system aqui, que é de um CentOS. Então eu baixo um root file system, que é um sistema empacotado, compactado. Eu descompacto esse sistema dentro do diretório que eu montei lá. Depois eu subo o chroot e aqui eu criei talvez a primeira implementação de container que se tinha, tá? Depois disso eu preciso começar a isolar as coisas. Então eu poderia começar isolando CPU e memória, não teria problema. Eu comecei por rede, porque por rede era mais visível, era mais fácil de testar, né? Então aqui eu criei um namespace de rede, atribuí esse namespace ao container que eu estava criando, né? E depois disso eu permiti que ele tivesse acesso à internet. Depois disso eu crio regras para que eu possa acessar. Então eu fiz a via de saída, eu tenho que fazer a via de entrada. Então com iptables eu vou lá, crio as regras de roteamento para poder acessar o negócio. E depois disso eu daí sim tenho que subir o container, né? Subir um novo container com chroot, com aquela rede isolada, para que eu possa ter internet e possa acessar o sistema que está lá dentro. Não, é uma confusão do caramba, é uma mão do caramba. Que podem dar problema para te conseguir subir um container. Isso a gente tá falando de um container, né? Isso. Então, eu sei que vai ter gente que vai bater o olho nisso aí e vai dizer, cara, que diabos é isso? O que eu tô fazendo vendo isso aqui? Cara, basicamente ele tá tentando subir uma máquina dentro de uma outra máquina, né, para isolar um ambiente, e ele tá tendo que fazer a configuração manual de um monte de coisa, né, desde configuração de rede, enfim, tem N configurações aí que tá tendo que fazer do zero. E daí o mais louco, cara, é que essas 81 linhas que eu tô fazendo ali, elas me dão exatamente o mesmo resultado disso aqui. É o que a gente vai ver hoje. Sabe? Então a gente poderia passar, cara, a gente poderia ficar uma talk inteira falando só sobre isso aqui, tá ligado? Não. Essas linhas aí a gente não quer ver. A gente quer ver uma linha. Então a gente vai para aquela linha lá, então. Cara, e daí, isso que é interessante, sabe? Porque lá em 2013, que eu falei, a gente tinha essa implementação e talvez as pessoas... Talvez não. A gente precisava criar containers usando mais ou menos umas 80 linhas. Então era complexo, era difícil, sabe? E daí qual que foi a sacada do Solomon?
criar um binário, né, criar um executável, uma CLI, que encapsulasse toda essa né, esse monte de linha que eu tenho ali. Ele abstraiu, né? Exatamente, ele abstraiu. Então, em vez de eu precisar rodar 81 comandos que nem tá ali, eles abstraíram isso para um binário que vai se comunicar também com o kernel do Linux e vai fazer exatamente as mesmas coisas, só que de forma abstraída e de uma forma um pouco mais testável, né? Porque, vamos lá, até uma coisa que eu gosto de falar é que tudo que eu codo, eu consigo testar, né? Todo código eu consigo testar. São raros os códigos que não é impossível de testar. Então, ligado. Daí, né, mas daí o que acontece? Aquelas linhas de comando que eu tinha ali no Notepad, eu não consigo testar elas. Eu tenho que aplicar e se tudo der certo vai funcionar, né? Então a facilidade, uma das vantagens de se utilizar Docker é justamente essa abstração, porque aquele código que foi criado para encapsular esses comandos, ele vai testar isso para mim, sabe? Vai garantir que esses comandos vão funcionar sempre, né? Porque se eu for executar aquelas 80 linhas para criar um container, eventualmente eu vou errar, né? Rodando Docker Run, eu não tenho como errar, né? É uma linha só, sabe? Então, mas ainda está muito avançado para mim. Eu preciso entender como é que é o básico do negócio, né? O diabos é o Docker, o porquê que eu estaria usando isso. Eu entendi que eu teria muito mais trabalho se eu não utilizasse ele. Esse é o primeiro ponto, né? Teria mais trabalho. Mas outro grande ponto que a gente tem, e o Docker vem para resolver, é justamente a facilidade de tu conseguir reproduzir as coisas, ou reproduzir ambientes, ou criar soluções de uma forma muito mais rápida. Isso porque, da mesma forma como esse container ele vai rodar isoladinho ali, eu vou criar toda uma arquitetura, uma estrutura de pastas, regras de ptables e tudo mais, ele vai estar isolado. E tudo que eu preciso para executar as coisas, tudo que eu vou precisar para subir aquele Nginx, por exemplo, vai estar dentro daquele pacotinho, sabe? Então eu consigo deixar as minhas aplicações muito mais fáceis de serem implementadas ou de serem colocadas, de executar em outro lugar, porque eu só preciso pegar aquela minha imagem, que é o que a gente chama, pegar aquela imagem e eu executo ela onde eu quiser. E o Docker compartilhar e também escalar, de certa forma. Isso, exatamente. E a ideia do Docker era justamente essa, não ser só uma ferramenta que ia facilitar a criação daquelas 81 linhas. A ideia, né, a sacada do Docker é facilitar o uso dessa tecnologia, da tecnologia de containers, para qualquer área da tecnologia. Então, o pessoal de operações, por exemplo, vai conseguir criar um servidor web, que nem a gente vai fazer, criar um servidor web, e aquele servidor web vai ser sempre da mesma configuração, porque ele vai herdar sempre da mesma imagem. Então, mas não se limita a isso, então. Tu pode dar isso no teu desenvolvimento, é o mesmo ambiente que vai estar em homologação, é o mesmo ambiente que vai estar em produção, se trabalhar com três ambientes. Mas isso não se limita a servidores, então. Isso, exatamente, esse é o ponto. Eu falei do pessoal de operações e eu falo do pessoal de desenvolvimento. Então, imagina tu ter que configurar entrou alguém novo na tua empresa. O stack é Node, PHP, MySQL e Laravel, né? Que é o que a gente vai falar. Cara, tu vai ter que pegar o Node do cara e vai ter que ficar talvez um dia instalando ferramenta, testando para ver se está funcionando. O banco funcionou, tá com permissão, não tá com permissão. E agora tem que instalar o PHP. Que versão do PHP tem que instalar? Eu não sei, vê na máquina do Fernando, o Fernando tem a versão certa. Sabe, e isso... É só a versão, daí tu tem que ver quais são os pacotes que estão instalados, tem isso, não tem aquilo, tem permissão para escrever na pasta de uploads. Exatamente. Então, com o Docker, em vez de eu precisar instalar toda um monte de ferramentas no computador da pessoa, eu posso simplesmente entregar para ele um Docker Compose, que é o que a gente vai ver também, e ele vai conseguir subir toda a stack, o dev vai conseguir subir toda a stack de desenvolvimento dele, rodando também uma linha de comando. E sem precisar entender de infraestrutura, acho que isso é o mais foda, acho que eu acho do Docker, é justamente isso. Tu entrega pro cara, ele só precisa saber programar, ele não precisa saber configurar, subir todo o ambiente de desenvolvimento. Isso. Eu preciso de um mega computador para rodar isso, ou qualquer computador consegue rodar hoje em dia? Agora estamos em 2020, qualquer computador roda Docker, né?
E até um computador de 11 anos atrás eu já rodei um Docker. Quando meu notebook foi para manutenção, eu precisava entregar um trabalho. Peguei um computador aqui de 11 anos atrás, liguei, botei um Linux em cima, instalou Docker, PHP rodando. A única limitação que a gente daqui que se tem mesmo é que utilizar um kernel mais recente, né? Um kernel do Linux mais recente. Mas, claro, se tu for botar lá um CentOS 4, tu vai penar muito para funcionar Docker. Mas, sei lá, os sistemas operacionais mais recentes já tem suporte a Docker, inclusive o Windows, de forma quase que nativa. Chegando nessas minhas reclamações no final da apresentação. Então. Mas, né, se tu estiver utilizando o Linux, a tua distribuição vai conseguir rodar sem problema nenhum, porque eu não preciso. Docker não é um software instalado, ele interage diretamente com aquilo que tu já tem no teu host, com o kernel do Linux. Então, tu não vai instalar um Adobe, por exemplo, que tem milhões de gigas e que vai funcionar. Não, cara, o Docker é um binário deve ter, sei lá, 50, 100 megas, e ele vai interagir com o kernel da tua máquina, com o kernel do Linux, para poder criar essa automação de containers para ti, sabe? Então, ele vai te dar essa possibilidade. E de novo, né, Docker não é só para pessoas de infraestrutura. Eu posso, por exemplo, compartilhar o que eu estou fazendo, a minha aplicação ou a minha imagem com outras pessoas. Então, da mesma forma como a gente trabalha em conjunto usando o GitHub, por exemplo, eu posso trabalhar em conjunto com containers, usando o Docker Hub, por exemplo, sabe? Onde eu vou pegar a imagem que eu tenho na minha máquina, eu vou modificar ela, vou mandar ela lá para o Docker Hub, e alguma outra pessoa do time pode pegar aquela imagem, pode usar para fazer o que ela precisa fazer, ou pode melhorar ela também, sabe? Então esse compartilhamento de informações é bem interessante, e o compartilhamento de conhecimento, né? Para você sim. Isso, exato. Vamos entender bem o que é esse container, o que está rolando aí por baixo dos panos, como é que essas coisas estão funcionando. Então, para a gente poder criar um container, então, eu preciso antes disso ter uma imagem, né? E a imagem, ela é, literalmente como o nome fala, ela é uma foto daquilo que eu quero executar. Então, a imagem, dentro da imagem, eu vou ter tudo que eu preciso para minha aplicação ou para o meu sistema funcionar, né? E eu crio essa imagem utilizando um arquivo chamado Dockerfile. Então, o Dockerfile, ele é uma receita de bolo. Lá eu digo tudo que eu preciso. Eu preciso da biblioteca X, eu preciso criar o diretório Y, eu preciso da variável de ambiente H. Sabe? Então, o Dockerfile... Novamente, não só a parte de background, né? Tu pode também jogar nessa imagem a tua aplicação. A tua aplicação inteira pode ser a imagem, ou melhor, a imagem pode conter também a aplicação e sair com um comando, a tua aplicação sair rodando, correto? É como se fosse um manifesto da nossa infraestrutura que nos permite também colocar a própria aplicação junto. Isso, é exatamente isso. A gente gosta, né? Pelo menos a gente curte bastante essa ideia, porque a gente não precisa abrir um doc e dizer o que a gente fez, né? O Dockerfile, ele é explícito, ele vai dizer exatamente tudo que eu preciso para a minha aplicação funcionar. E se a minha aplicação estiver ali dentro, eu já tenho a entrega de código e a entrega de documentação, né, de como aquilo foi feito. Então o Dockerfile, ele é uma receitinha pronta e já documentada de tudo que eu preciso para o ambiente subir, para eu poder ter uma aplicação, sabe? Então, beleza, criei a minha imagem. E para a gente poder entender, né, como a imagem funciona, e uma das grandes vantagens do Docker é justamente eu não precisar criar imagens gigantescas, né? Eu posso criar imagens, eu posso criar, né, containers baseados em uma imagem bem pequenininha. Então, em vez de eu precisar ter todo um sistema operacional instalado para poder rodar a minha aplicação, eu vou ter uma imagem que vai compartilhar com o host, o sistema operacional host, as bibliotecas que são interessantes para aquela imagem, e tudo que for diferente, que é o exclusivo da minha aplicação, ela sim vai estar isoladinha, vai estar no pacotinho fechado da imagem, sabe? Então tudo aquilo que eu tenho em comum
ele vai ser compartilhado. É claro que numa versão read-only, né, onde os containers vão ter somente leitura, mas as dependências vão ser compartilhadas, né, tudo que for igual é compartilhado. E dessa forma eu transformo lá o meu servidor, ou meu host lá com 10 GB no barra para 50 megas, 100 megas, 200 megas, sabe? Então, tá, então cada imagem ou cada container, propriamente dito, por exemplo, meu banco de dados vai estar no container, minha aplicação vai estar no container, meu servidor vai estar no meu container. É assim que funciona? Cada coisa vai ser separada ou pode estar junto? Né? Então, aí na tua pergunta tem duas respostas, tem duas veias para a gente seguir. A primeira coisa, a ideia é que cada container execute apenas uma coisa. Então, se eu tenho um container de PHP, ele vai executar só PHP. Se eu tenho um container de Nginx, ele vai ter só Nginx. Se eu tenho um container de MySQL, ele vai ter só MySQL. Então, a ideia é que o container ele seja único, seja atômico e seja efêmero. O que isso quer dizer? Que ele vai nascer, eu vou criar o container, ele vai executar, vai ficar em funcionamento e ele vai morrer e tá ok. Sabe? Eu espero que isso aconteça. Por que isso? Porque um container, ele, além de todas essas tecnologias de isolamento e tudo mais, ele nada mais é do que um processo que roda utilizando essas tecnologias. Então, é um processo que roda com uma árvore de diretórios isoladas, um processo que roda com memória e CPU limitada, com segurança, com rede isolada. Mas ele é um processo. E assim como o Firefox ou o Chrome aqui da minha máquina, eu estou executando, ele está funcionando, depois eu vou fechar, ele vai morrer, um container ele também tem esse mesmo comportamento. Então tudo que eu fizer, tudo que eu colocar dentro de um container, eu tenho que ter em mente que em algum momento aquele container vai morrer e eu tenho que achar uma forma daquilo continuar existindo. E daí entra na segunda... Quando tu faz isso, tu pensa, você vai fazer uma parte de storage, joga para um S3 da Amazon, joga para algum storage externo. Exato. Mesmo com exceção, de preferência grava num banco. Porque o container vai morrer, então assim, não pode ser. Porque até a facilidade, tu pode subir vários containers da mesma aplicação, tu não precisa estar linkado a um único container daquela aplicação, daquela tarefa. Exatamente, e daí a gente entra, como o Fernando já puxou, as coisas que eu preciso salvar, né, os dados que a aplicação vai salvar, como por exemplo o banco de dados, a gente pode rodar banco de dados em container, desde que o volume onde os dados vão estar, né, a pasta /var lib_mysql, ele esteja ou num driver específico de disco, ou esteja compartilhado com o host. A gente, depois ali na parte prática a gente vai dar uma olhadinha nisso. Mas a ideia é que não se grave nada dentro do container, nada que eu preciso salvar eu armazene dentro do container. E por que isso? Porque o container ele roda de forma as camadas dele, além de volátil, são camadas read-only. Então cada vez que eu faço uma escrita dentro do container, ele vai adicionando uma nova camada, porque aquilo que eu escrevi, ela vai ficar numa camada intermediária que eu não vou ter mais acesso de escrita. Então a próxima coisa que eu vou escrever, eu vou clonar aquilo e vou escrever em cima dela. E a próxima camada, eu vou clonar aquela e vou escrever em cima de novo. Então, como se elas fossem imutáveis ou não? Exatamente, elas são imutáveis. Cada vez que eu escrevo dentro de um container, ele vai gerar uma nova layer, e essa layer ela vai ser imutável, né? E o bom dela ser imutável é que ela é reaproveitável. Então, em alguma aplicação que tu adicionou uma parte daquela versão, enfim, que a linha seja idêntica, ele vai reaproveitar o que já tem em cache, o que já tem na memória. Isso, exatamente. Então essa é a segunda vantagem, essa é a terceira ou quarta vantagem, eu até perdi as contas. Inúmeras. E tudo isso vai se comunicar junto. Oi? E tudo vai se comunicar junto. Eu vou separar as coisas, mas elas vão se comunicar e servir a minha aplicação. Exatamente, porque o Docker ele cria um sistema de comunicação, uma network para cada um desses containers. Por padrão, eles se comunicam, né? Então, se eu criar um container A com um container B, eles vão se conversar. Mas eu posso isolar isso também. Eu posso posso fazer com que os meus containers eles não se conversem nem entre eles. Então, é uma configuração que você tem que fazer lá na hora de configurar o Docker, né? Na hora de instalar o Docker, é uma configuração que precisa ser feita. Posso adiantar, então, depois uma pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Tu acha uma boa prática utilizar um banco de dados dentro de um container?
Como eu falei. Por exemplo, em desenvolvimento eu acho bastante comum e acho interessante, mas em produção fico um pé atrás. Vale a pena ou não vale a pena containerizar o banco de dados? Cara, tem uma iniciativa, e daí vai o meu abraço pro meu amigo Fabrício e Sebastian. Eles trabalham numa empresa, a OnGrace, que faz exatamente isso e de uma forma e num nível ainda mais acima, porque aqui a gente está falando em containers. Eles containerizam e colocam um banco de dados a rodar dentro de Kubernetes, né, que usa container por baixo dos panos, mas a stack a stack do produto que eles trabalham, ela trabalha justamente 100% em containers. Então o banco de dados que eles, né, que a stack provê, que a stack disponibiliza, ela é 100% em container. Como é que eles resolvem o resto? Eles pegam a parte da base de dados, onde é escrita a informação, e eles utilizam algum driver de disco para poder salvar aquelas informações, sabe? Então a pastinha lá do data, do post, por exemplo, ela vai estar num diretório, que aquele diretório faz parte de um drive específico de disco para que eles estão trabalhando, sabe? Então eu não vejo problema em ter banco de dados em produção usando container, desde que tu trabalhe muito bem essa questão do disco, sabe? E é como eu falei, eu tenho exemplos práticos de que isso funciona e funciona bem, sabe? Boa performance, tu ganha performance, porque me parece muito que a gente perderia performance dessa forma, ter muita escrita em disco, enfim, com disco compartilhado, por exemplo. Então, se a gente pegar um MySQL 5 puro, por exemplo, e tentar botar dentro de um container, é provável que a gente tenha uma perda de performance. Isso porque parte da solução não é só, não faz parte só do container, né? Eu preciso que a tecnologia que eu estou containerizando, que eu estou colocando no container, ela também siga alguns princípios para poder ajudar nisso. Por exemplo, a stack lá do OnGrace, por exemplo, eles entendem que banco de dados está rodando em container, e eles criaram toda uma arquitetura para que tu tenha uma escrita replicada, discos replicados, leitura feita por um cache. Então tu não tem perda, no caso tu não teria perda de performance, porque a arquitetura que foi criada de banco de dados para atender, ele é tão eficiente, ou talvez mais eficiente do que o banco de dados tradicional que se tem, sabe? Então, e daí isso não vale só para banco de dados, né? Eu não posso simplesmente pegar minha aplicação SAP e tentar botar dentro de container. Não vai funcionar. Ou pelo menos eu vou ter muito mais trabalho do que se eu tivesse instalado na máquina física, sabe? Isso porque a ferramenta que eu tô containerizando, ela não está preparada para isso, sabe? Se eu quiser containerizar uma aplicação, eu tenho que saber trabalhar com volume, por exemplo, para não salvar as coisas dentro do container. Eu tenho que saber trabalhar com logs para a aplicação não salvar logs dentro do container, salvar fora, para ela ser resiliente, né? Ela não ser transacional, esperar ficar viva, aguardando uma transação para fazer uma resposta. Então tem alguns princípios que a gente precisa seguir para containerizar uma aplicação, não é só pegar qualquer coisa e botar dentro de container, sabe? É legal isso que você está falando, justamente para entender mesmo esse aspecto, se qualquer aplicação a gente vai chegar e vai meter Docker depois disso. Um bom guia que se tem, inclusive a Heroku, da Heroku, o Tool Factor, eu acho que provavelmente com certeza vocês já leram, e boa parte das pessoas que estão assistindo talvez já tenham visto, mas são 12 princípios que dizem que se aquela app ela foi criada para cloud, né, cloud native. Então, se a tua aplicação ela segue todos aqueles princípios, ou pelo menos a maioria, então a tua aplicação tem grande chance de ser containerizada e não dar nenhum problema, sabe? Agora, se tu pegar aqueles princípios lá e atender só um ou dois, daí tem um problema, sabe? Tu vai ter que trabalhar na tua aplicação para que ela atenda aqueles requisitos. Então eu vou passar o link, vocês colocam depois na descrição também do contacto para o pessoal dar uma olhada também, sabe? Voltando a essa pergunta, tentando também dar a minha resposta sobre isso, eu acho que toda aplicação pode ser containerizada ou virar um Docker para desenvolvimento.
Para produção eu acho que nem tudo, mas para desenvolvimento eu acho essencial. Hoje está tudo dockerizado, pelo menos como eu trabalho com PHP, me parece que a facilidade com que eu consigo botar outras pessoas trabalhar nos meus projetos é muito maior. Sim. Como eu te falei, eu concordo contigo, principalmente por causa da maturidade da quem está containerizando, né? Então, se o meu time é um time maduro, já trabalha seguindo os princípios lá do Tal Factor, tem alguma bagagem de conhecimento em container, por exemplo, a ida daquela aplicação para produção em container, ela vai ser bem mais tranquila do que se aprendi Docker hoje e estou colocando na empresa, sabe? Então, vai muito da maturidade tanto da aplicação quanto do time também, né? Então, quanto mais maduro o teu time, quanto mais preparado o teu time, mais fácil é essa transição, né? Eu acho que é isso. Bom, ainda só finalizando a questão da imagem ali, né? Então, eu crio uma imagem e cada uma das camadas que eu vou criando, ela vai ser read-only, então ela não é somente leitura, né? Isso é uma coisa interessante porque a gente pode compartilhar essas camadas com outras imagens. Então, cada vez que eu subir um container, eu não vou estar duplicando a quantidade de espaço em disco. Eu vou estar utilizando, eu vou estar alocando somente aquilo que muda entre um container e outro, ou entre uma imagem e outra. Então, beleza, container, a imagem tem 100 mega. Eu preciso subir 10 mil containers. Eu vou ter, sei lá, eu não sei quanto que é isso, vai ter 10 GB de espaço em disco? Não vai ter, sabe? Então, vai ter só a diferençazinha entre cada um, sabe? Isso é uma coisa bem legal. Sim, entre as camadas que não podem ser reutilizadas, que são únicas daquela aplicação ou daquele container. Exatamente. Bom, e daí essa é a facilidade de compartilhamento e principalmente a funcionalidade, né? Porque eu posso fazer meu time trabalhar utilizando o mesmo ambiente sempre, né? Sem precisar descobrir o que precisa para trabalhar. Falar, nós subimos a versão do PHP da 7.1 para 7.4. Ele altera o Dockerfile e distribui para todo mundo. Ninguém mais tem que ficar se preocupando em baixar, em como vai fazer a instalação. Isso, exatamente. Tu, no máximo, vai precisar ter internet para poder buildar a imagem, sabe? Daí, né? Uma outra facilidade, daí o Docker Compose ele ajuda justamente naquela criação de ambiente, principalmente para desenvolvedores, né? O que o Fernando vem falando bastante. Então, com o comando eu consigo subir toda uma stack de desenvolvimento sem precisar ter nada instalado na máquina, né? Vou fazer uma pergunta muito besta. A minha ideia também vai estar nisso? A tua ideia depende, cara. Por exemplo, eu tenho o meu amigo somatório, ele tinha, até um pouco tempo atrás, um notebook que rodava tudo dentro de container, inclusive as ideias dele, VS Code e tudo mais. Então, dependendo da tua ideia, pode ser que ela já tenha uma imagem pronta lá no Docker Hub, sabe? Que alguém já fez, já criou uma imagem dela para ti, sabe? Para PHP, VS Code e PHP Storm já consegue conectar nos Docker, já tem várias ferramentas internas para te fazer o controle, adquirir logs, entrar e executar um comando dentro do container. Então... Olha aí. Massa, viu? Então, cara, e a parte legal disso é que eu posso criar alguma coisa para resolver o meu problema e colocar no Docker Hub. E daí daqui a 3 anos eu descubro que aquilo que eu criei está sendo usado por metade do mundo porque era uma necessidade de todo mundo, sabe? Só que ninguém sabia, ninguém falava sobre aquilo, tá ligado? Então isso acontece bastante, sabe? Acontece bastante mesmo. Bom, deixa eu mostrar um pouco de mão na massa, né? Vamos falar um pouco, botar um pouco a mão na massa. Vocês continuam vendo minha tela, né? Sim. Beleza. Então uma outra coisa bem interessante dentro do Docker é que a empresa em si, ao longo dos anos, foi criando maneiras e dispositivos de poder ensinar Docker, ensinar essa tecnologia para mais pessoas. Uma dessas formas foi criar alguns laboratórios, né, alguns laboratórios de teste para poder validar coisas. Tem laboratório, tem treinamentos prontos, né, que a Docker disponibiliza, que tu pode fazer 100% online. Então tu tem lá um monte de tutorial que tu vai seguindo o que o tutorial tá fazendo e tu vai containerizando uma aplicação, vai validando um cluster e tudo mais, sabe? Na minha opinião, uma das melhores formas de aprender, na prática mesmo.
Isso, exatamente. É que os lives que lá são bem completinhos, sabe? Uma outra forma, né, unido a isso, existe essa plataforma aqui, o Playif Docker, que ela serve para tu aprender Docker totalmente online de graça, né? Então eu não preciso pagar nada para ter acesso a essa plataforma. O máximo que eu preciso é criar um login e senha ali naquela telinha de login, sabe? E eu criar minha conta, sabe? Então eu preciso criar minha conta, botar um e-mail, a senha ali e eu vou ter acesso a essa plataforma. Mas eu tenho um tempo ali. Tenho 4 horas, né? Tipo, é de graça, mas não tanto também, né? Não dá para trabalhar o resto da vida aqui. Mas durante 4 horas eu consigo subir toda uma stack. Eu posso, inclusive, eu posso subir, por exemplo, um cluster de Swarm aqui automaticamente, sabe? Eu clico aqui e eu vou ter um cluster de containers para mim, sabe? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, talvez a gente nem tenha tempo, mas, por exemplo, eu clicando ali em add new instance, eu vou criar então um host. Aqui é uma máquina Linux, deixa eu aumentar um pouco aqui. É uma distribuição Linux aqui que eu vou ter para poder rodar comandos Docker. Então, ó, Docker PS, Docker Images. Então, ele já está disponível. Exatamente, eu já posso sair utilizando o Docker aqui sem problema nenhum, sabe? Eu posso criar um container aqui. Vamos pegar aquele container lá que a gente viu lá no tutorial. Ó. Que é aquelas aqui 80. Do PHP? Aquelas 80, outro. Aquela do Nginx lá. 81 linhas para criar e agora eu tenho essa linha aqui. Eu vou rodar o mesmo comando, docker run, -d, -p. Que esses comandos fazem? O -d é para rodar em daemon, ficar detachado, então, para não prender a minha sessão. O -p é para informar que porta eu vou utilizar para poder acessar aquele container, né? Então eu vou usar a porta 80 para poder acessar a porta 80 dentro do container do Nginx. Aqui em cima ele abriu a porta aqui para mim, eu clico ali e eu estou dentro do container. Então, vamos lá, se eu levar 1 segundo para rodar cada uma das 81 linhas que eu tenho ali, eu vou levar 81 segundos. Aqui eu levei o quê? Talvez 2 ou 3, o tempo da imagem baixar aqui, sabe? Então... foi muito rápido. E a primeira vez só que digamos, é meio lento, porque ele está baixando a imagem. A partir daí tu tem a imagem da máquina, passa a ser muito mais rápido. Vamos criar um outro container baseado na mesma imagem, só que com outra porta agora. Deu, tá criado. Aqui a porta. Aí eles usam uma cache. Como é que é? Eles usam cache daí. Ele vai usar o cache ali o cache que na verdade é a imagem que já tem no host, né? Você vê aqui no Docker Images, a imagem vai estar aqui. Então, quando ele criou esse container, ele não precisou baixar de novo o 133 MB, né? Ele já tinha isso local e ele vai estar utilizando aquela mesma imagem. Só que por algum motivo o Playif Docker está nos falando agora, não tá foi só porque eu falei. Então foi mais demorado a aplicação subir, né, o Nginx subir, do que eu criar o container propriamente dito. E o meu diretório de imagem chega a ficar muito pesado ou não? Porque eu vi que ele baixou rápido, e ele vai reutilizar, mas à medida que eu vou subindo outras coisas. Essa imagem aqui, ela vai ter esse tamanho, ela vai ser única, independente de quantos containers eu criar. Então eu vou criar 5 containers, eu vou ter no máximo alguns casos de diferença entre um container e o outro. E daí como é que eu descubro isso? Tem esse comando aqui, docker systemdf, e ele me trata exatamente o que eu tenho de diferença entre as imagens e o container. Então aqui a imagem... Não, nossa, o container nada ali. Então, aqui, desculpa gente, então aqui eu tenho a imagem de 132 MB e aqui eu tenho a diferença dos 2 containers que eu subi para a imagem que eu tenho. Então eu subi 2 containers e o que eu estou usando de espaço em disco efetivo são alguns Ks. Sabe? Isso porque mudou alguma coisinha, algum log, alguma coisa. Do Nginx que deve estar escrevendo. Exatamente, que ele subiu de diferente, sabe? Então, aquilo ali que subiu, ele vai ficar ativo ali até eu destruir isso ou não? Ele vai ficar ativo eternamente até quando eu quiser, sabe? Então você dá um Docker PS, Docker PS, tá aqui os 2 containers rodando, sabe? Eu vou remover esses caras pra gente poder seguir com o lab aqui rapidinho. Docker -f, Docker PS, -aqui. Então eu vou apagar os containers que estão em execução agora. Matei os containers, a porta aqui em cima fechou, eu não tem mais nada nesse host, a não ser... Se o cara reinicia a máquina também, continua ali ou não?
Se eu reiniciar a máquina, assim, aqui eu não tenho essa possibilidade, né? Eu não consigo reiniciar essa máquina aqui. Mas no meu notebook, por exemplo, eu reinicio, eu vou ter o container, eu vou ter ali, se eu não apaguei, se eu não dei o RM, o container vai estar ali. E a imagem também, a imagem vai continuar ali, sabe? Sim. Bom, eu tenho um laboratório bem simples, e daí o Fernando, eu sei que no próximo vai complementar muito bem isso, que com uma aplicação, com um ambiente já pronto para poder criar uma aplicação em Laravel. Então eu vou clonar o repositório que eu tenho, que eu tenho aqui, Docker Compose Laravel, e aqui eu tenho então alguns arquivos. Eu tenho aqui alguns arquivos, então. Deixa eu usar o editor aqui para nos ajudar. Olha aí quanta facilidade, hein, cara. Por que a gente é tão apaixonado por essa tecnologia, então? Então, né? Eu tenho aqui alguns arquivos com o nome de Dockerfile no final, tá? Por padrão, a nomenclatura normal deveria ser Dockerfile com D maiúsculo e tudo mais. Mas eu posso ter esse arquivo com o nome que eu quiser, desde que eu referencie ele corretamente depois, né? Então essa é uma coisa importante. Aqui nesse Dockerfile do PHP, então, eu tenho a imagem do PHP que eu estou utilizando. Cristiano, mas aqui não está aparecendo o editor aqui na nossa tela. É verdade. Desculpa, gente. Então eu vou abrir aqui, desculpa. Imagina. Deixa eu voltar aqui. Acho que deve ter abrido uma outra aba que não está nessa tela. Eu abri, verdade. Bom, então aqui eu tenho os arquivos Dockerfile, deixa eu abrir o do PHP aqui, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou herdando de uma imagem já existente, já estou reutilizando uma imagem que já existe, eu não quero me preocupar em instalar o PHP. Eu sei que alguém já instalou o PHP e fez muito bem, com muita propriedade, que é a comunidade PHP. Então eu vou herdar a imagem que eles fizeram, né, que a comunidade PHP fez. Então eu estou herdando aquela imagem, vou copiar um arquivo de configuração específico meu lá para dentro da imagem, vou adicionar o usuário do Laravel, vou criar o diretório HTML lá caso eu não tenha, vou setar a permissão do usuário Laravel para lá, vou dizer que meu diretório de trabalho, né, o PHP ele vai ser executado a partir daquele diretório, e vou instalar então duas bibliotecas que são dependências da minha aplicação. Tá? É isso que esse Dockerfile faz. Eu tenho outros aqui, né, Dockerfile, que fazem algo bem parecido também. Então eu herdo lá da Nginx, da imagem oficial da Nginx, copio os meus arquivos de configuração para lá, crio o diretório, crio o usuário do Laravel aqui também, para ele poder ler os arquivos, e rodo o CH1 lá dentro do diretório. É isso que eu faço aqui. Tá, então, e esses Dockerfile foi tu que escreveu ou tu pegou eles de algum lugar? Tu tá estendendo outro Dockerfile? Então, esses aqui eu fiz manualmente. Porém, eu posso pegar um Dockerfile de alguém que já existe, inclusive se eu vier aqui no Docker Hub... Tem uma infinidade de repositórios. Cara, justamente para entender da onde que se basear. Não, eu quero rodar PHP. Eu vou acessar o Docker Hub e vou procurar pro PHP. Vai procurar pro PHP. A primeira imagem aqui vai ser a oficial, a imagem oficial do PHP. Vamos pegar aquela imagem que eu estou usando ali. Inclusive com versões específicas também consigo pegar uma versão específica. Exatamente. Então, cat, PHP, eu quero ver quem consegue hoje instalar no Ubuntu, por exemplo, uma versão PHP 5 sem quebrar muita cabeça. Nossa, não tem como. Impossível. Impossível. Enquanto que o Docker seleciona ali a versão e... Bom, deixa eu pegar uma outra aqui que a plateia ficou um pouco mais... PHP 8, cara, meu Deus. Deixa eu dar um pouco mais para trás. Faz uma busca ali em cima por 7.1. Uma versão desatualizada. Aqui, ó. PSFM. Não vai ter exatamente. Aqui. Não tem, o pai tá ali. Não vi. Bom. Nas tags também pode fazer a busca da tag específica. Tá. No tags. Não, aqui tá filtrando aqui em cima. Já tá filtrando em 104 FP. Tá, vamos lá. E bom, eu vou pegar qualquer uma aqui só pra gente pegar o repositório. Então eu vou pegar esse beta aqui, tá? Por favor, não usem beta, mas eu vou pegar o beta aqui. Aqui já tem um descritivo do que tem na imagem de diferente. Mas eu posso, inclusive, ver o Docker,
Dockerfile? GitHub é o Dockerfile dessa imagem aqui, tá? Antes estava mais fácil de ver, claro, né? Deixa eu pegar uma que não seja aberta. Chamada Dockerfile ali em cima. Exato. Cara, isso aqui vai mudando muito rápido, sabe? Antes tinha aqui um link inclusive pro GitHub, sabe? Onde tu podia acessar, onde tu pode ver então o GitHub daquela imagem lá, sabe? Mas como a gente não achou, né? Vamos procurar rapidinho. Lá no GitHub, Docker PHP. Talvez vai. Tá aqui. Esse aqui com certeza é a imagem, é o repositório oficial, tem as versões, ó. E aqui dentro vai ter lá do 7.4, que é que eu tô usando. Vai ter do Alpine, não sei que versão do Alpine eu tô usando ali, 3.11, qual que é? Só o Alpine, acho. Sei lá, vamos pegar aqui a 3.11. E daí vai ter aqui o FPM, que é a versão que eu estou usando, e aqui vai ter o Dockerfile que ele está utilizando. Então o Dockerfile dele, o que ele faz? Ele herda também de uma imagem chamada Alpine, e daí pega as dependências que precisa, faz a instalação delas, baixa o TGZ do PHP, compila ele, né? Em algum momento aqui embaixo ele vai compilar aqui, vai compilar ele, vai copiar arquivos aqui para dentro, que é aqueles utilitários lá para fazer a instalação de bibliotecas, e está pronto. Então uma imagem herda da outra e ainda adiciona algumas configurações. Exatamente. Então é um cascateamento, uma coisa vai herdando da outra, sabe? Então, mas e mantém as responsabilidades separadas, né? Isso que é interessante. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte: eu sei que a imagem do PHP 7.4, eu uso na minha stack o PHP 7.4.1, por exemplo. A tendência ou a preferência é que tu utilize lá no from ali sempre aquela tag. Porque se alguém coloca a versão específica, porque senão você vai pegar a última versão. Então, no caso, imagina que agora lançou a versão 8 oficial. Se a imagem do from for só PHP lá, tu tá baixando, a próxima vez que tu fizer uma build, vai baixar o PHP 8, digamos. Exatamente. Ele já faz a atualização para ti, só que a tua aplicação não pode estar preparada para isso, né? Se não versionar, vai sempre pegar latest. Exatamente. E daí a parte ruim é que tu pode quebrar a tua aplicação. A parte boa é que tu vai ter teu ambiente sempre atualizado, né? Então é uma coisa que tem que se ter cuidado. Mas é uma ressalva importante. É uma ressalva bem importante. Bom, eu tenho então o arquivo Docker Compose, que ele como eu falei, ele é o responsável por subir toda a minha stack para trabalhar. Então aqui eu vou ter um serviço chamado site, que é onde eu vou ter realmente vou criar o meu projeto. Ele vai utilizar, então, ele vai ser baseado no Nginx. Esse já é o Compose? Exatamente, esse aqui é o Docker Compose. E ele está em YAML, né? Isso, é o YAML, exatamente. E daí o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que em vez de usar uma imagem pronta para o site, eu vou usar uma imagem personalizada, né? Eu vou buildar a minha imagem, e o Dockerfile que eu vou usar é esse aqui, aquele do Nginx que a gente viu, né? Vou dar o nome de Nginx para ele, vou mapear a porta lá para... vou criar um mapeamento de porta, então quando eu acessar no meu host 8080, eu vou cair dentro da 80 do container, desse container aqui. Uma pergunta bem idiota agora. Eu consigo apontar já no meu Compose direto para um repositório, talvez, ou não? Eu tenho que ir lá, criar uma imagem específica e colocar ali? Consegue, cara. Tu consegue apontar para o repositório, sim. Pode escolher uma imagem em vez de um Dockerfile ali, direto. Eu quero direto em Nginx. Se tu não tem nenhuma configuração extra, tu pode definir na build qual é a imagem. Isso. Mas como está sendo feito ali embaixo no MySQL, ó. Isso, exatamente. Então tu pode usar uma imagem pronta, sabe? Tu pode pegar lá do repositório que já tem lá do próprio Docker, né? Bom, aqui embaixo eu compartilho um volume, então aquela questão de tudo que eu preciso salvar eu compartilhar com o host ou usar um driver específico. Nesse caso eu estou compartilhando do host local onde eu estou para dentro do container, e eu digo que esse cara só vai subir depois que o PHP e o MySQL estiverem no ar. A rede que eu vou usar a rede que eu vou usar é uma rede específica, né? Eu vou estar isolando essa minha stack nessa rede chamada Laravel. Eu vou subir o banco de dados, vou deixar... acho que tá... Deixa eu baixar aqui um pouco. Vou criar um banco de dados
baseado no MySQL, vou mapear a porta 3306, vou passar algumas variáveis de ambiente lá para dentro, para ele poder criar o banco de dados para mim. Eu vou ter um serviço chamado PHP, que é aquele que eu falei sobre isolar responsabilidades, né? Então eu tenho o Nginx, tenho o MySQL, tenho o PHP e eu vou ter alguns outros serviços embaixo. Então cada um desses serviços executa um container que faz uma coisa só. Então, o meu PHP ele também vai ser buildado utilizando aquele Dockerfile que eu tinha definido. Vou mapear o mesmo diretório lá para dentro. Vou dizer que ele vai rodar na porta 9000, que o FPM que eu estou instalando ele vai rodar na porta 9000, na rede do Laravel. E eu tenho esses meus auxiliares aqui, né, essas minhas ferramentas auxiliares que vão trabalhar dentro do repositório, dentro do meu projeto Laravel que eu tenho ali, sabe? Então, até o próprio o CLI do Composer tem uma imagem separada e ela é utilizada, por exemplo, pelo Laravel, na hora que ele vai instalar, ele vai utilizar essa imagem para instalar. Você pode subir o Composer, vai fazer o Composer install ali e depois essa imagem vai morrer, então tu não precisa ter o Composer mais funcional. Isso, exatamente. E a parte legal é que tu não precisa ter o Composer instalado na tua máquina também. É isso que a gente vai ver depois, sabe? A gente vai criar uma aplicação em Laravel, e eu não vou precisar instalar no host, eu vou rodar containers para isso, sabe? Eu tenho o NPM também para fazer a instalação de para compilar algum JS, alguma coisa. O Artisan também para mim trabalhar com banco de dados. Então essa é a stack que eu tenho aqui, tá? Não precisa nem instalar o Node ali, já no NPM ele já vai pegar dali também. Isso, exatamente. Então, eu tenho lá o meu diretório SRC, né? Eu tenho, que é onde eu vou trabalhar com o meu site. Eu tenho um arquivo remove ali dentro. Eu só coloquei esse aqui porque o diretório, eu não consigo instalar o diretório no GitHub, né? E eu precisava ter esse diretório aqui. Então eu vou vir aqui no SRC, vou apagar aquele arquivo que eu tenho ali, que eu não preciso dele. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar um chowner também, porque o que acontece? Eu tô ali no meu Dockerfile do Nginx, por exemplo, Nginx com Dockerfile. Eu tô criando um usuário Laravel. Esse usuário aqui é o usuário que vai ter permissão dentro de var www.html. Lá no Docker Compose, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o var www.html, na verdade, é a pasta SRC do meu host. Eu preciso então que os usuários do container tenham permissão de acesso dentro da pasta SRC. E hoje eles não têm, né? Hoje... eu apaguei tudo, cara. Eu apaguei tudo. De novo. Não, eu tô dentro da pasta SRC, cara. Não, da pasta do Docker lá. Deu, voltei. Beleza. Isso, que susto. Bom, então eu tenho aqui minha pasta SRC. Agora ela não tem... O único dono dessa pasta é o usuário root. Só que eu preciso que os usuários dos containers tenham acesso a esse diretório. Então eu vou setar a permissão, vou trocar o dono desse diretório para o mesmo ID de usuário que eu defini lá no Docker, lá no meus Dockerfile, que no caso é o usuário 1000. Então eu vou passar aqui o SRC, isso para que minha aplicação seja criada, não dê erro de permissão e tudo mais, sabe? Então tá aqui, ó, o usuário 1000 na pasta SRC. O que eu preciso fazer agora? A primeira coisa que eu preciso fazer é buildar essas imagens todas. Então o Docker Compose Build, o que ele vai fazer? Ele vai baixar todas as imagens que fazem parte da minha stack e vai para aquelas imagens que eu tenho no Dockerfile, ele vai compilar aquelas coisas que eu defini no Dockerfile. Então na imagem do PHP, por exemplo, ele vai instalar aquelas duas bibliotecas que eu queria lá, do PDO e do PDO MySQL. Do Composer, eu acho, ele vai instalar mais uma ou duas dependências que eu tenho lá. É só o build até então, ele não tá rodando ela. Exatamente, ele só tá buildando, ele só tá criando as imagens para mim, sabe? Ó, tem aqui Docker Images, eu vou ter lá as imagens já prontas e criadas, 80 MB, 170 MB do Composer, mas as outras todas são bem pequenininhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o Docker Compose. O Composer é mais pesado que o resto. Viu só? Ó, Docker Compose up "-d", para ele não prender a minha sessão, né? Então Docker Compose up "-d", e ele vai criar para mim então os containers baseado naquela minha stack que eu tinha definido lá, né?
Então ele vai subir um container de MySQL, vai subir um container de Nginx e de PHP. Então aqui ele está fazendo o download das imagens que eu tenho lá, né, que eu tenho no Docker Compose definido. O que acontece quando eu faço o build, ele vai pegar aqueles Dockerfile, o php.dockerfile, nginx.dockerfile e vai buildar aquelas. Quando eu dou o Docker Compose up-d, ele vai pegar a imagem que eu já criei local e vai pegar as imagens que está definindo lá do MySQL e do Node que eu não buildei, que eu estou usando a imagem default da comunidade, né? Então por isso que ele baixou aqui essas imagens também. E aqui ele criou... Não entendi. Por que essas imagens já não estavam prontas antes? É isso que eu não entendi. Porque não tem um Dockerfile associado a eles, ele puxa direto a imagem ali. Aqui, por exemplo, essas imagens onde eu tô, aqui nesses serviços onde eu tenho build, quando eu dou Docker Compose build, ele vai vir aqui, vai ler esse Dockerfile e vai criar a imagem baseada nesse Dockerfile. Beleza. Quando eu não tenho aquele build, eu tenho que definir uma imagem para aquele serviço. Então aí, o meu serviço de MySQL, ele vai usar a imagem do MySQL. Só que quando eu dou o build lá, o Docker Compose build, ele vai vir direto aqui nos caras que tem build e vai executar esse build aqui. Só que ele não vai baixar essa imagem. Essa imagem só vai ser feita download, só vai ser baixada quando eu der o up. Porque daí entendi. Isso, ele vai subir. Se tá no manifesto que tem a imagem ali, ele só vai utilizar ela na hora do up. Na hora de subir, exatamente. Não precisa gerar ela anteriormente. Exatamente. Então se eu der um Docker PS agora aqui, eu vou ter lá 3 containers rodando, um do Nginx, outro no SQL e outro PHP. Se eu vier aqui no browser aqui, pode ver que eu tenho a porta 8080 liberada, que é a que eu defini lá para acessar. Então eu vou acessar aqui, ele vai dar not found porque eu não tenho nada dentro do meu diretório, dentro do meu diretório SRD. Não mostrou o Hello World do Lara. Tá que o Lara está instalado. Exatamente, não está instalado. Então, beleza, o que eu preciso fazer depois? Eu preciso criar minha app. Então eu já fiz ali aquela configuração do usuário, né? E agora eu vou criar então o meu projeto. Vou dar o Docker Compose Run. Então, o que o Docker Compose Run vai fazer? Ele vai criar um container, um container da minha stack, um daqueles serviços lá, só que ele não vai deixar ele rodando eternamente, ele vai rodar e vai morrer. Então eu vou subir o container do Composer, vou executar esse comando lá na hora que ele subir, e é isso aí. E um abraço pro goleiro, né? Então eu vou criar aqui, vou rodar esse comando. Um abraço pro goleiro. Do Lara 8 aí, ó. Deus, cara, aqui tá pegando tudo default do que vier da comunidade, né? Essa aí semana passada. Digo, semana retrasada. Bom, então aqui ele pode demorar um pouquinho, porque ele vai baixar a dependência e tudo mais, ó, tá? Vai instalar um monte de coisa, que são as dependências que precisa pro Laravel. Então tá baixando. Ó, me perdoem, porque vai ser uma aplicação, tipo, é o default, tá? É a página inicial do Laravel, pra gente ver o que tem. Docker, não é ver o PHP nesse caso. Então aqui ele vai fazer o download, vai subir, vai configurar tudo dentro daquela pasta que eu defini lá, a SRC. Então aqui já tá terminando, né? A parte boa é que é rapidinho, porque tá na Amazon, né? Tá na DigitalOcean, então tem internet infinita aqui. Ó, então terminou. Dentro da minha pasta SRC ele criou um monte de coisa, ó, tá tudo criado aqui. E agora é a hora da verdade, né? Vim aqui, F5. Deus, a minha auto-aplicação Laravel. E para ter certeza que ele está pegando esse diretório aqui, deixa eu vir até o SRC, public. Ó, eu tô no public aqui, eu vou criar um info.php aqui, peraí. Um autoprogramador PHP, cara. Ô, demônio. Acho que deu um problema ali, tá faltando fechar aspas. Isso. Aqui. Info.php, beleza, tá lá. Agora eu vou vir aqui e vou acessar o info.php. E temos rodando, PHP 7.4, bonitinho. Tá aqui, eu tenho uma pergunta péssima. Vai lá. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte:
O porquê que tu acredita, por exemplo, que uma aplicação, exemplo, o Laravel, né? Quando a gente vai ler uma documentação do Laravel, a gente tem lá o Homestead, tem o Valet, tem enfim, deve ter forma de subir em Vagrant, tem como subir no PHP localhost ali instalado. O porquê que uma aplicação que tem essa não tem já dockerizado por padrão? Porque essas aplicações, às vezes esses frameworks que estão surgindo, né, já não vêm com esse tipo de coisa, talvez. Cara, depende talvez da complexidade que eles precisam, sabe? Tipo, talvez para eles poderem rodar dentro de um container, ou talvez o funcionamento deles tenham, sei lá, algumas dependências que não é viável deixar dentro de um container. Por exemplo, eu preciso manter um socket TCP aberto com alguma outra coisa do tempo operacional, sabe? Isso é uma coisa um pouco mais complexa de se fazer dentro de container, sabe? Justamente porque tu não tem tu tem uma comunicação TCP, por exemplo, entre o container e o host. Tu não consegue abrir um socket ou abrir... Até tu consegue, mas não é tão fácil, não é tão simples e talvez não seja tão seguro, sabe? Eu acho que complica o Docker, querendo ou não, é uma puta ferramenta, mas ele complica mais para quem está desenvolvendo na questão de configuração, de instalação de novos pacotes. Começar a pensar que tu não tá mais... aquilo não está mais exatamente na tua máquina. Se tu quiser dar um Composer Require, tu vai ter que dar um Docker Run dentro da máquina que tem o Composer. Então acho que é um nível de complexidade que é aumentado que... para quem está começando e para quem está pegando a documentação, não seja interessante já começar com isso. Sim. Esse é um bom ponto também, verdade. Eu acho que afastaria os programadores, porque, se tu vê, tem que rodar com Docker, eu tenho que saber executar todos os 10 comandos básicos do Docker ali, de subir uma nova imagem, de buildar, entendeu? Ou ir para um Docker... Na verdade, o que me irrita é o fato deles não terem isso nem como uma alternativa. Isso que me irrita. É que tem outro projeto, por exemplo, o Laradocker, uma coisa assim. Laradoc. Pra Laradoc. Tem tudo isso. Entendo, mas não é oficial, sabe? É isso que eu quero dizer. Não tá na documentação oficial daquele framework X. Né? Isso é uma coisa que me preocupa às vezes, que eu vejo que ideia lá dentro. Assim como não tem nenhuma ideia. Então, eles não vão te indicar a usar uma ideia específica. E tu precisaria de uma ideia para desenvolver, assim como seria ótimo que tivesse todo mundo desenvolvendo em Docker. Sim. Tem um ponto importante que nos últimos 2 anos a Docker criou toda essa base de ferramentas e tem, por exemplo, o Docker Windows Desktop. Ele é bem bacana, é fácil e tudo mais, é bem acessível, tem pro Mac também. E então, nesses últimos 2 anos, a Docker ela veio até então diminuindo cada vez mais o ritmo de entrega de facilidades para o desenvolvedor. A ideia, né, da Docker é que tu consiga facilitar a vida de quem desenvolve. Quanto mais facilidade o Docker poder entregar como plataforma, mais fácil ele ser vendido, né? Eu vou vender aqui então uma estação de Docker e eu já vou ter tudo que eu preciso para desenvolver. Não vou precisar mais ter o meu Eclipse instalado, vou ter o Docker instalado e já vou ter tudo que eu preciso para desenvolver, sabe? Então a ideia inicial era essa. Nos últimos anos, por conta de negócio, business mesmo, a Docker foi meio que botando o pé do freio nessas entregas, porque eles precisavam focar em dinheiro, né? Porque afinal de contas eles receberam 6 bilhões de aporte, né? 6 bilhões de dólares em aporte, e em algum momento eles tinham que devolver esse dinheiro para os investidores. Então eles pararam de investir em coisas tão legais e começaram a investir em marketing, em vendas e tudo mais. A ideia desse ano, do que eles tinham, é voltar a focar nessas facilidades. Então talvez daqui a 1 ano, ou 6 meses, 1 ano, lance lá o Docker 20, por exemplo, que é o que na cronologia é para ser lançado, e seja uma plataforma tão completa que talvez tu abandone as ferramentas. Abandone não, né? Porque é muito difícil. Mas tu passe a utilizar cada vez mais ferramentas que a Docker mesmo vai integrando na própria engine, sabe? E pelo menos eu acho que essa expectativa, pelo menos eu como um aficionado, né, um entusiasta. Um entusiasta de Docker, eu espero, sabe, que eles facilitem ainda mais a vida de quem desenvolve para poder disseminar ainda mais e ser mais fácil essa adoção, sabe.
O próprio para quem está no Windows ou para quem utiliza uma IDE, como eu falei, como o PHP Storm ou o próprio VS Code, essas ferramentas já entregam uma baita facilidade, tu não precisa decorar comandos. Como é que eu vou executar um comando dentro? Geralmente clica o botão direito, dá um exec, digita aqui teu comando, já vai executar direto interno. Ou capturar logs, porque como eu falei, é uma baita ferramenta, eu uso diariamente hoje Docker, não me vejo não utilizando Docker, mas para quem está iniciando não é tão simples, por mais que seja simples subir uma instância ou subir, no caso, um container, não é tão simples usar no dia a dia, adquirir logs do que está de dentro dessa máquina, entendeu? Ou como eu falei, o PHP está numa instância, o Composer está em outra, está compartilhando a mesma pasta do projeto, mas se tu quer executar, dar um Compose Require, não é mais do teu terminal, do teu browser, é dentro de um terminal de uma máquina que tu vai tu vai entrar nessa instância e executar lá dentro. Então acho que isso pode ser sim algo que daria, não sei se daria para melhorar, mas algo que poderia ser um gargalo onde novos usuários não estão utilizando Docker por causa disso. Mas era nesse ponto que eu queria chegar em relação ao que eu falei dos frameworks, né? Eu vejo que tem um afastamento ainda de quem desenvolve aplicações e de quem cuida da parte de infra, entre aspas, né, nessa questão de utilizar o Docker com as aplicações. Se aplicações populares, que nem um Laravel, por exemplo, provessem pelo menos ali na alternativa na documentação oficial, eu imagino que talvez despertasse uma curiosidade a mais de uma forma mais fácil. Né? Eu vou dar um exemplo, o caso do que foi no passado com o Vue e o Laravel, né? Eu sei que eles estão separados hoje, mas um monte de gente foi atrás de saber o que era Vue porque veio no Laravel, né? Então, eu acho que tem essa coisa de uma tecnologia puxar a outra também, né? Tem. Isso tem e vai muito do relacionamento que as empresas têm, né? Se fosse uma coisa muito atrativa para Docker ou para Laravel, por exemplo, com certeza já teriam feito parcerias, assim como a Microsoft fez com a Docker, sabe? Fizeram uma baita parceria, eu fui na DockerCon em 2018 e cara, era DockerCon / Microsoft, sabe? Era Docker / Microsoft Com, era um negócio absurdo, porque eles tinham uma parceria muito forte. Isso culminou no Docker Desktop para Windows, que é maravilhoso, sabe? É um negócio simples, fácil, e então enquanto tu falava Docker para Windows, eu ficava olhando pro Fernando para ver eu acho muito louvável o que a Microsoft está fazendo, como ela tá, a postura deles para entrar em software livre, enfim, conseguir colocar tudo, entregar o VS Code livre, assim, gratuito. Parece que não é mais aquela empresa evil que quer dominar o mundo e quer empurrar a Internet Explorer goela abaixo. Então tu vê que é uma nova, eles estão numa crescente para tentar trazer e ter mais apoio da comunidade e mudar essa imagem de empresa que só quer lucros. Mas cara, pro Windows eu não consigo usar o Docker lá, tanto que na próxima apresentação a gente vai, que é sobre lá, eu vou mostrar, eu tive que usar o Windows e não tá no Linux para poder fazer a gravação da tela, e cara, é uma carroça, não roda, a minha aplicação roda em 0.2 milissegundos, lá tá demorando 15 segundos para executar uma única URL, entendeu? Fazer um request de HTTP. Agora eu te peço, por que isso? É eu que configurei errado? Realmente o Docker tá ruim assim ainda no Windows? Porque já tá com WSL2, eu fiz tudo certinho, bonitinho, fiz toda a atualização, meu Windows é original, então onde é que tá meu gargalo? Por que eu não consigo usar o Docker no Windows? Eu, pelo menos, particularmente. Cara, vamos lá, é que tu é um usuário hard, sabe? E daí eu não tô falando isso que seja ruim, tá ligado? Mas talvez se fosse eu utilizando ele, por exemplo, na box que eu tava fazendo de Docker com Windows, era demorado para poder buildar, porque subiu uma época, subiu uma VM, e daí depois subiu o container, então o setup era um pouco mais demorado, sabe? Mas a execução de containers eu não notei diferença, sabe? Eu subia o container, acessava lá, acessou, sabe? Eu não tive talvez esse cuidado, esse tato de saber se realmente a percepção estava lenta, sabe? Eu só queria que ele funcionasse, sabe?
Então, talvez para alguém que precise de um cuidado, ou tenha que ter esse cuidado mesmo na hora de... Eu acho que vocês, né, que são desenvolvedores, que precisam ter esse cuidado para o tempo de resposta, latência, essas coisas, eu acho que talvez seja mais perceptível essa piora, né, na execução de containers em Windows. Mas, cara, como eu te falei, é uma parceria que a Docker e a Microsoft têm ou tinham, e que o resultado veio no último ano, sabe? Não foi, tipo, o Docker existe desde 2013 e desde 2019 é que daí sim a Microsoft realmente foi atrás e quis investir em trazer Docker para dentro de Windows de uma forma aceitável, né? Vamos dizer que hoje está aceitável. Não tá bom, mas é melhor do que a 2 anos atrás. Foi uma baita melhoria pro WSL2. Sim, exato. Então, o que a gente tem hoje é melhor do que o que a gente tinha 2 anos atrás, por exemplo, sabe? Então, e como eu falei, é questão de tempo, tá ligado? Docker existe há 7 anos, a parceria deles em 2 anos mais ou menos. E não já agora falando da parte positiva, mas, cara, é o mesmo código que eu desenvolvi no Linux, integrei, fiz tudo, fiz a configuração. Eu posso entregar para alguém, entregar esse código para alguém no Windows que não precisa saber instalar Champ, não precisa saber instalar MySQL, por exemplo. O meu front-end lá, ele trabalha dentro do Windows, por causa que precisa das ferramentas da Adobe. E pronto, ele rodou lá o site, se ele precisar trocar imagens e colocar funcionar isso e depois subir para um Git, ele não precisa nem se preocupar com infraestrutura, não precisa nem se preocupar com linguagem de programação, ele pode ir lá, tá rodando e tá funcional para ele. Isso é uma puta vantagem do Docker, que com certeza eu não conseguiria fazer sem ele, ou teria muita dor de cabeça para ensinar a pessoa uma tecnologia de rodar. É pegar o que a gente fazia lá em 2011, 2012, 2010, 2011, sabe? É realmente pegar o PC do cara, ficar 2 dias configurando, e daí tu pede, eu lembro disso, cara. Sentava, instalava tudo que o cara precisava, daí entregava o note pra ele, o computador pra ele, testa aí. E daí ele ficava durante um dia usando, daí, faltou não sei o que, daí tinha que pegar, sabe? Tu tem essa possibilidade, ou talvez subir um Docker Compose. Falando hoje da diferença para minha equipe, por exemplo, a gente trabalha hoje praticamente com 3 versões do PHP no sistema, e dá para subir toda a stack, que 1 hora o cara formata a máquina, instala o Docker e sobe toda a stack de volta do que ele estava trabalhando. Enquanto tá subindo as imagens, ele tá instalando IDE, você não precisa nem se preocupar com banco de dados, é lindo. É muito bom, cara, é muito bom, e é seguro, né, porque tu não... tu não precisa depender de alguma versão que vai ser... Não, cara, tá dentro da imagem ali, sabe? Se por um acaso tiver alguma vulnerabilidade ou tiver algum problema, tu apaga os containers, apaga as imagens e tu tá seguro, sabe? Não precisa ter que formatar a máquina de novo porque tinha uma vulnerabilidade lá no, sei lá, sabe? Eu queria te perguntar um pouco fora desse contexto, mas o que concorre com o Docker hoje, com a ferramenta? Tem bastante coisa, cara. Tem o Rocket, o RKT, né, da falecida CoreOS, não sei se ainda existe, mas é uma alternativa. O LXC puro melhorou muito, agora tu dá um LXC Run, tu cria também um container, então é tipo LXC do Linux mesmo, né? Tem o LXD, que é eu não sei se ele foi continuado, mas era uma aposta da Canonical para trazer uma plataforma parecida para dentro do Ubuntu. E vira e mexe aparece alguma coisa lá. Tem o CryIO da Microsoft, do Vagrant, dá pra dizer que é um concorrente? Qual? O Vagrant. É um concorrente, mas ele é um concorrente um pouco mais pesado, né? Quem que tá participando aí da call também? O celular que resolveu fazer uma pesquisa na busca. Eu queria saber, me dizer o que era o Vagrant. Cuidado, gente, estão nos ouvindo. Meu Deus. Então o Vagrant eu acho que é mais ele é mais concorrente do VirtualBox, por exemplo, sabe? Porque ele sobe, ele é mais rápido que o VirtualBox, ele é mais simples e tal, mas ele não é tão simples quanto o container. Ele tem camadas, não tem camadas a mais, mas ele é mais pesado, né? Tem que subir um mais pesado.
E, gente, o último slide lá era de contato, mas provavelmente vocês vão colocar nos comentários aí. E... Mas se quiser botar o slide ali para o pessoal também ver na imagem, não tem problema nenhum, pode ir. Se quiser então tá. Coloca. Eu fiquei muito chateado que eu não consegui aproveitar a parte boa do Fernando nessa call, a parte de ter o Silvio Santos na call, eu não aproveitei isso. Mas não provoca. Eu me esqueci desse detalhe, né? Algo que a gente tem que aproveitar mais. Meu Deus, cara, é verdade. Já tinha visto. Não, eu tinha ouvido falar, cara, isso é famoso, eu também tinha ouvido, meu. Então, Silvio, quais são os contatos aí do Cristiano? Mas olha só, mas é cristiano@mundodocker.com.br ou também @mundodocker nas redes sociais. Muito bom. Não, cara, ferramenta de ouro. Eu não tenho maturidade pra isso, gente. Cara, se me permite mais uma última pergunta, o que tu vê de futuro pro Docker hoje? Porque tu comentou desse negócio dele já ter um nível de maturidade bom e eles terem focado em outras coisas que não propriamente ditos, né, melhorar mais a ferramenta em algum aspecto, né? O que tu vê pro futuro do Docker ou da containerização em si? Então, o Docker, né, a empresa Docker, ela foi comprada agora no início do ano pela Mirantes. Então, se tinha medo de que o Docker ele ia ser abandonado ou ia acabar se tornando um produto dentro da Mirantes que ia ser vendido como uma commodity mesmo e que não ia ser tão, né, não ia ser tão comunitário quanto era até então. A minha opinião é de que a gente vai acabar tendo duas frentes bem diferentes, sabe? Vai ter, a gente tem lá o pessoal que roda o Kubernetes de boa, sem problema nenhum, e tem o pessoal que paga o pessoal da Red Hat para manter o OpenShift. Infelizmente, o que eu vejo no futuro é algo bem parecido com a Mirante, sabe? Vai ter lá o Docker Community, que é o que a gente tem hoje, que é o MOB, onde a comunidade desenvolve, cria coisas novas e evolui e tudo mais. E vai ter o Docker Enterprise, que já tinha até então, mas vai ter o Docker Enterprise, mais acessível talvez para as empresas, mas ainda assim uma cara mais um terno, uma gravata e mais empresarial, sabe? E esse empresarial, essa versão empresarial é que vai trazer ferramentas que vai facilitar a vida de vocês, a minha, sabe? É o que vai trazer não a legalização, mas a facilidade para desenvolver, porque é negócio, né? Então, se eu quero que essa ferramenta ela serve para facilitar a criação de ambientes e facilitar a vida de operações. Como é que eu ganho esse pessoal? Eu ganho esse pessoal entregando mais facilidade para eles. Então, se eu quero que a empresa do Fernando pague licenças da Docker, eu tenho que mostrar valor para ele. E eu mostro o valor tendo uma IDE de desenvolvimento totalmente integrada e que eu dou um clique e está em produção, ou dou um clique e está pronto no Laravel, sabe? Então, o Enterprise vai trazer isso. A versão Community vai trazer experiência e conhecimento, sabe? Porque é o pessoal que vai ficar mexendo e vai trazer, talvez tenha quase que as mesmas facilidades, só que open source, sabe? Eu sinceramente eu não gostaria eu não achei legal a venda da Docker para Mirantes por conta disso, sabe? Eu acreditava ainda que a Docker pudesse pivotar de alguma forma para poder achar a grana ou achar um modelo de negócio mais acessível, porque a Docker tinha uma filosofia muito bacana de trabalho, sabe? E eu espero que isso siga na Mirantes e que isso seja continuado, sabe? Mas, né? Se a cobrar até pra parte fria, acho que vai ser um baita do tiro do pé. Eu não acredito que iriam nesse caminho. Não, pra parte fria eu também acho que não, sabe? Mas talvez se tu quiser ter uma facilidade a mais, se tu quiser ter tipo, antes já tinha isso, sabe? O Docker Enterprise já tinha umas facilidades que o Docker normal não tem. Mas eu acho que isso vai ser intensificado, sabe? Porque eles vão ter que, tipo, eles vão precisar de grana, eles precisam gerar grana com isso. E eles só vão conseguir gerar grana se mostrar valor para quem usa, sabe? Porque
caras de infra que nem eu, cara de desenvolvimento, que nem o Fernando, o Giovanni, já compraram a ideia do Docker, já usam Docker, sabe? O que a gente precisa é que todo o time do Fernando, todo o meu time, todo o time do Giovanni use Docker para chegar pro gerente da empresa. Não, a gente precisa de licença, porque isso aqui tá nos reduzindo 40 horas de trabalho no mês. Acho que o que falta é a parte do deploy, do CI e CD ser muito mais facilitado. Acho que como desenvolvedor e com um pezinho ali em DevOps, faz sentido. Para mim, o maior gargalo hoje, o maior problema para aprendizado é entender direito o Kubernetes e como eu vou facilitar, como eu vou criar uma esteira que fique simples de eu ir lá, clicar no botão e realmente isso está em produção. Porque na era que era FTP era só mandar o arquivo, depois a gente veio pro Git, vai lá dar um Git pull. Agora, como é que eu subo tudo isso sem destruir minhas máquinas, sem ficar sem ter um downtime tão grande, entendeu? Acho que esse ali é o maior ponto que eu diria que teria que melhorar. Porque novamente, ela é muito bom, mas vem uma carga de complexidade, né, para poder utilizar isso tudo. É verdade. Na real, eu não sei como é que tá essa iniciativa, essa forma de trabalho deles, mas a parte de CI/CD tem dentro do Docker Hub, ele existe, tu pode integrar e fazer, só que ele não é tão fácil, ou talvez não é tão genérico que atenda todo mundo, sabe? Ele é meio não é forcado, mas ele é meio direcionado para uma linha de trabalho da Docker, sabe? Uma forma de trabalho da Docker, e não uma forma de trabalho do Fernando, uma forma de trabalho do Giovanni, do Cristiano, sabe? Então até tem, mas realmente não atende, sabe? Não atende a massa, né? Então acho que era isso. Pessoal, se ficou com dúvida também, comentem aqui embaixo na caixa de comentários do YouTube. O ideal é que comentem por aqui, porque a gente consegue também centralizar. Se outras pessoas tiverem a mesma dúvida, tendo o comentário ali, que a gente vai conversar com o Cristiano, pedir para que ele comente, ou a gente insira o comentário, mais pessoas podem estar sanando a mesma dúvida que caso tenha. Isso, falar também que a gente tem um grupo no Facebook tá como Mitec, eu acho, no Facebook, né? Mitec com 2 Es, MEETEC, né? Tá na tecnologia, passando tá na descrição. E já chamar também que no próximo vídeo, né, a gente vai estar falando sobre PHP com Laravel Framework, né, que aí o Fernando vai trazer o Docker mais pro lado, voltado mais em cima do Laravel mesmo, falando mais do Laravel do que em si do que Docker, que hoje tu aprende a parte de infra, né, e aí depois tu aprende a parte da aplicação. Queria agradecer muito, Cristiano, muito obrigado por mais essa aula que foi excelente, eu aproveitei bastante. Show. Não, capaz, precisando, eu puder ajudar, é só dar um grito. A gente mora perto, se conhece, é de boa. É uma aula. Muito obrigado, Cris, uma honra por dividir esse tempo aí com vocês. Muito